Vamos abrir agora a palavra de Deus na primeira epístola de São João, o capítulo 1, e esta noite nosso texto serão os versículos 5, 6 e 7. Lembrem-se que João tem uma história para contar. Lembrem-se que João era um homem difícil, e um caráter difícil, um temperamento horrível. Eu já falei, para que fosse chamado do filho do trovão. Imaginem como era o temperamento de João. Era um rapaz que se metia em problemas constantemente. Ai daquele que fechasse ele na estrada. Ele ficava uma fera. Naqueles tempos não havia carro, não havia estrada. Mas ele ficava fera quando lhe faziam qualquer coisa, como hoje nós ficamos. Você sabe que o fato de você ser batizado, e eu estava falando isso para a Andressa, não quer dizer que você é perfeito. Nós, quando nos batizamos, começamos uma caminhada longa, uma caminhada de crescimento. Nesse companheirismo maravilhoso com Cristo, vamos crescendo, e o caráter de Jesus vai se reproduzindo em nossa vida, e lentamente, sem perceber, começam a sair as arestas da vida. E o bravo João, o filho do trovão, se transforma no discípulo do amor. A obra maravilhosa de transformação que Jesus faz na vida. Agora, triste é quando você conhece Jesus, de adolescente, já está velho e não muda, e continua com o estupim curto, continua nervoso, fazendo problema por aqui, fazendo problema para lá, e fazendo até problema dentro da igreja e dentro da família. Então, o evangelho não funcionou na tua vida, porque o evangelho transforma. O evangelho não informa apenas, o evangelho transforma. E você tem que se colocar nas mãos de Deus como barro e deixar que Ele molde você, que Ele transforme você, que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova. Vamos ao texto bíblico. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quem ouvimos? Quem anunciamos? Está falando dele, João. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvi e vos anuncio a vocês. Porque tem uma coisa, quando você ouve e não comunica, não transmite, não anuncia, esse evangelho que você ouve não te serve de nada. Porque o evangelho transforme tua vida, para que o evangelho faça diferença na tua experiência, você tem que ouvir e em seguida transmitir. Ouvir e comunicar. Ouvir e passar. É por isso que você tem que procurar uma pessoa, falar de Jesus, trazê-la para Jesus, porque ouvir não te ajuda de muita coisa. Tem gente que diz assim: não sei o que acontece comigo, Deus ouve a oração de todo mundo, mas não ouve minha oração, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade, e está na igreja há anos. Por que acontece isso? Por que o evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente, e na tua vida não faz nada? É porque você ouve, mas não transmite, não comunica. Por isso, João disse: esta é a mensagem que eu ouvi, e agora eu comunico para você. Por quê? Porque quero crescer na experiência espiritual. Eu sei que se ouço, mas não transmito, não vai acontecer nada na minha vida. Esta é a mensagem que dele ouvi e vos anuncio. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Vou começar por aí. Pois João não tinha comunhão com ninguém antes de conhecer a Jesus, porque andava brigando com todo mundo. E ontem eu disse à noite que a vida pode ser dividida um círculo assim pela metade. Metade do êxito na vida, em todas as áreas da vida, metade vai depender de seu preparo, de seu conhecimento, de seu domínio das coisas que você mexe, de seu profissionalismo, vamos dizer assim. Mas a outra metade depende de seu relacionamento, de sua capacidade de se relacionar com as pessoas, relacionar-se com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, relacionar-se com o empregado, relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos, capacidade de relacionar-se. É interessante que durante anos as empresas falavam muito no chamado QI, quociente, como chamam em português? A capacidade intelectual de uma pessoa. QI, eu acho. QI. Então, porque o que se valorizava era a inteligência, a capacidade, o profissionalismo, o saber, o dominar. Esse é o bom empregado. Mas de um tempo para aqui, as empresas já não andam procurando QI. Agora as empresas andam procurando uma coisa que se chama IE, inteligência emocional. E que é isso? Isso é relacionamento. Então hoje tem professores desta matéria de liderança que cobram 15 mil reais por uma hora de palestra e as pessoas pagam para assistir. E então aí eles aprendem que se você quer ter êxito na vida, tem que ser humilde, tem que ser sensato, tem que cumprimentar a todo mundo, tem que isto, tem aquilo, tem que amar, tem que perdoar, tem que... Agora, quando você chega na realidade, não consegue, porque sua cabeça conhece os conceitos, porém seu coração, seu temperamento, sua personalidade, sua maneira de ser, a fera que habita em você, não te deixa, não te domina. Um homem me perguntou um dia: pastor, eu não me entendo a mim mesmo, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. Agora, o que eu não entendo é como, se eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu trato mal eles, eu machuco eles, eu bato neles, eu abro feridas emocionais neles. Eu daria vida por eles se alguém tentar fazer isso. E eu amo, e porque amando-os, faço o que faço. Aí está o problema. É que nós todos, desde que nascemos, trazemos um tigre dentro. Um tigre que aparece. E esse tigre só pode ser domado e anulado pela graça maravilhosa de Jesus, pelo poder do Evangelho. E aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria, não é informação, não é saber a doutrina de cor, os versos para provar o que você acredita. Não. O Evangelho é tua vida transformada. Tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como te explicar com palavras. Você vai ter que viver essa experiência para entender de que estou te falando. E João conhecia isso, porque o filho do trovão chegou a tornar-se discípulo do amor pelo poder do Evangelho. Agora João disse: eu quero contar para vocês o que aconteceu. Você tem que ter em conta uma coisa: Deus é luz. Com Deus as coisas são claras, tudo é transparente. Ele é a verdade, Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, você se mexe, você
mesmo que o púlpito é meio invisível, assim, eu vejo, eu evito, eu vou, porque está tudo iluminado. Mas se vai a luz e entram as trevas, fazemos o quê? Aí não sabemos para onde ir, aí não sabemos o que fazer. E quando está tudo em trevas, o que fazemos? Você bate aqui, cai, se machuca, cai, e aqui está uma criancinha, machuca a criança, e aqui está a esposa, você machuca a esposa, e como não vê nada, pisa aqui, é uma tragédia a vida nas trevas. Viver em trevas é viver em pecado. Viver na luz é viver em Cristo. Quando você está em Cristo, todo se ilumina em tua vida. Você sabe em quem confiar, em quem não confiar, porque está tudo iluminado. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe que decisão tomar, você sabe que carreira fazer, você sabe que coisa comprar, você sabe para onde ir, porque está tudo iluminado. Jesus ilumina a tua vida, Ele te orienta, Ele te mostra o caminho. E apesar das dificuldades que você vai encontrar nesta vida, porque, querido, dificuldades não vão a faltar até o dia da volta de Cristo, você vai viver vitoriosamente. E é o que está acontecendo com Andressa, que acaba de se batizar. Antes de conhecer Jesus, estava o problema, mas ela estava em trevas, não via saída, se desesperava, se angustiava, chorava, se sentia sozinha. Encontrou Jesus, tudo se iluminou na vida. O problema continua, mas agora tem um olhar vitorioso, porque agora sabe o que vai fazer, sabe por onde ir, sabe que ninguém pode machucar você se você não permite que te machuquem. Coloca isso na cabeça, querido. Ninguém vai machucar você se você não permite que te machuquem. As pessoas só podem te machucar com teu permisso. Não dê a ninguém, mesmo que essa pessoa seja teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa. Não lhe dê a ninguém o direito de te machucar. Você só é machucado quando você permite que te machuquem. Mas quando você está nas trevas, você não percebe isso. Você se angustia, você se desespera. Por que viver nas trevas, ou seja, viver no pecado, é tão pernicioso? Por que Deus, e tem declarações terríveis de Deus na Bíblia com relação ao pecado, diz: eu odeio o pecado. Odeio, essa palavra é forte. Naturalmente é palavra humana registrada aí, mas o que quer dizer é: eu não aceito o pecado, eu não suporto o pecado. Por quê? Por um simples motivo. Você é o mais precioso que Deus tem nesta terra. Querido, coloca isso na tua cabeça. Eu sei que nós vivemos num mundo onde, às vezes, a mídia, por exemplo, te coloca na televisão uma mulher bonita, magrinha, linda, com uma pele maravilhosa, toda produzida. Aí você olha a menina linda e você se sente feia e não sabe o que fazer agora. Aí sou uma pobre miserável na vida, como gostaria de ser como isso. Tudo isso é ilusão, isso não é verdade, tudo isso é fantasia. Então, muitas pessoas carregam traumas na vida, carregam essa sensação de derrota, de que não presto, que não sou nada, não sou ninguém. E para remate a vida é dura, se fecha uma porta para você, se fecha outra porta para você. Alguém diz uma palavra sem querer, te machuca, te faz sentir de menos. Você caminha pela vida ferido. Mas aí você pensa que Deus também tem o mesmo conceito que os seres humanos têm de você aqui, mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus, Deus te ama. Deus não te vê nem sequer como você se vê. Deus não te vê como você é, Deus te vê. Você pode ser pedra bruta,
Mas não te vê, Deus não te vê pedra bruta, Deus te vê como o diamante precioso que dorme dentro de você. Agora, se você entregar sua vida nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar com você, Ele vai tomar você e vai ir lapidando, lapidando, burilando, burilando, e um dia vai ser você o que ninguém imaginou que chegasse a ser. Aprende a crer, a acreditar no amor de Deus por você. Aceita o amor de Deus, deixe-se amar pelo Senhor Jesus. Então você é o mais precioso. Por que Deus não aceita o pecado? Porque o pecado te destrói. E você é o mais precioso que Deus tem. Como Deus gostaria de te cuidar, de te proteger, mas o pecado te destrói. Deus rejeita o pecado, não aceita o pecado, porque o pecado te destrói. Se o pecado te fizesse feliz, Deus não teria nada contra o pecado, mas o pecado te torna infeliz, destrói tua vida, destrói teus sonhos, te engana, te cheia de ilusões, te seduz, te faz acreditar que te vai ir bem. Você entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair já não pode, não encontra porta, não encontra saída, não encontra janela, está perdido, está confundido, caminha para um lado, bate, caminha para o outro lado, cai e se desespera, e meu Deus, o que acontece? Para que vim ao mundo? O que estou fazendo aqui? Agora Deus te chama para a luz e te diz: vem, filho. E de repente, quando entra você na luz, aí você percebe que você estava se afogando num copo de água. Você já ouviu essa expressão, afogar-se num copo de água? Oh, querido, afogue-se na lagoa, afogue-se no mar, afogue-se no rio, afogue-se na piscina, se você quiser, afogue-se na tina, mas num copo de água. Só que quando você está nas trevas, você toca um pouquinho de água e pensa que está no mar, porque está tudo escuro, porque você não enxerga, você sente um pouquinho de água e já se desespera. Quando você entra na luz, de repente vê que um pouquinho de água não passa de pouquinho de água, e você ri, e você diz: mas como estava desesperado? É porque você estava nas trevas, e agora está na luz. E agora Deus chama você e diz: filho, sai da luz, vem aqui, entregue-me sua vida. Vamos continuar lendo o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, este verso 6 precisa ser analisado. Diz assim: se você diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, você está mentindo, não está praticando a verdade. E por que diz isto, João? Porque tem muita gente que diz que conheci o Evangelho, vivo em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está no mundo das trevas. Então você está mentindo, não é verdade. Um cristão, ele vai saber tomar decisões, ele vai saber enxergar o caminho, porque está na luz. Quando você quebra a cabeça, porque às vezes nós somos teimosos. Eu acho que já contei para você essa história, vou contar de novo. Um dia eu estava pregando numa cidade lá do Nordeste, Natal, e uma menina de 16 anos, linda, bonita. Todas as meninas de 16 anos são lindas, não? Mesmo sendo feias, são lindas, porque tem a beleza da juventude, pele bonita, olhos bonitos, cabelo, a beleza da juventude. Aliás, todas as etapas da vida têm sua beleza, não? Todas as etapas. Você pode ter 70 anos, tem a beleza de 70 anos. Não queira ter a beleza de 15 anos, porque aí vai se meter em problemas.
corta por aqui, estica por aqui. Não, não, não. Assuma e seja feliz na beleza da sua idade. Porque você não vai ter a beleza de 20 anos. A beleza é 20 anos e 20 anos. Esta menina, pois era 16 anos, a beleza de 16 anos. E chega e diz: pastor, me dê um conselho. O que foi? Esta tarde estava comprando sapatos no shopping e meu namorado me bateu. Como bateu? Sim, me deu um par de tapas. Mas por quê? Porque eu estava comprando sapatos e escolhi um sapato e disse: vou comprar este. E ele disse: não vai levar esse. Não, mas eu gostei. Sim, mas eu não gostei. Não, mas o sapato é para mim, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Compra para ver. Vai me fazer o quê? Compra para ver. Eu comprei e ele me bateu. Em pleno shopping. Um tapa para aqui e para não esquecer outro mais. Pastor, que devo fazer com este namorado? O que você aconselharia? Pois eu aconselhei a mesma coisa. Para que você vem me consultar o que vou fazer? Já teria que ter colocado ponto final aí na hora. Pastor, mas eu não consigo. Por que não consigo? Porque eu amo ele. Aí eu penso, às vezes, por que as pessoas pedem conselho se não vão ouvir o conselho que a gente dá? Eu acho que as pessoas pedem conselho para ver se o pastor aconselha o que eles querem fazer. Eu amo ele, não consigo. Falei: filha, então casa. Casa aí, fica noiva, casa. Agora prepare-se. Prepare-se para uma surra todos os dias. De manhã, meio-dia, à noite. Aí ela olha para mim: ai, que mau é o Senhor. Eu não entendo. O mau sou eu, o que bate é o namorado. Mas tudo bem, passou. Passaram como 20 anos, sabe? O Luiz, meu neto, estava pequenino. Minha esposa, eu e o Luiz estávamos aí em Natal, na praia. E lógico, sábado fomos para a igreja. E na porta vem uma velhinha toda acabada, cabelo branco, amarrotada aí, com uns guricinhos assim de adolescentinhos para pequeno. Pastor, o senhor se lembra de mim? Não, minha irmã. Claro que se lembra. Não me lembro, irmã. Oh, pastor, o senhor é um profeta. Profeta? Que profetizei? O senhor não se lembra de mim? Não, irmã. Quando o senhor estava pregando há muitos anos aqui, eu vim pedir conselho porque meu namorado me bateu no shopping. Claro que desse incidente eu nunca esqueci. Só que a menina que me procurou é uma menina linda de 16 anos. Agora eu estava com uma velhinha. Falei: minha filha, que te fizeram? Aí ela disse: pastor, o senhor é um profeta. Tudo que você profetizou se cumpriu. Me casei, me batia de manhã, me batia a meio-dia, me batia à noite, me encheu de filhos. Agora já foi embora com outra mulher. Olha aqui, minha vida. E o pior de todo é que ela começou a chorar. E me disse: pastor, o que Deus tem contra mim? Por que todos são felizes? Por que eu não sou feliz? Lógico, eu não disse nada para ela. Seria muita crueldade dizer alguma coisa. Mas eu te pergunto, querido, por que nós tomamos decisões tontas na vida? E depois pensamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos ajuda, que Deus esqueceu da gente. Quando você está na luz, você vê, você enxerga. Quando você está nas trevas, pode te falar meio mundo que você não entende. Você está caminhando no fio da navalha, na beira do abismo, mas não enxerga. Por isso Deus te chama e te chama e te chama: filho, vem, vem, vem.
E João diz aqui: não tem comunhão entre Deus e as trevas. Por favor, não diga que você conhece o Evangelho se está andando nas trevas. Não diga que você aceitou Jesus se está andando nas trevas. Porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo. Porque se você estiver em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Que disse Davi: lâmpada é aos meus pés a tua palavra. Aqui está a luz. Porque às vezes os cristãos somos muito místicos, não? Aí vamos onde Deus e dizemos assim: a ver, Senhor, me revela. Eu já tenho tanta experiência na vida e tantas experiências interessantes que são mais, parecem mais piada que outra coisa. Porque um dia encontrei uma moça aí também, mais ou menos como esta outra, assim, vida destruída, acabada. E diz: o Senhor é o culpado. Por que, se eu não te conheço? Porque um dia o Senhor pregou e eu tomei a decisão: dar minha vida, colocar minha vida sob o controle de Deus. E você por isso está sofrendo hoje? Não, pastor. Sim. Me disse: sabe o que eu fiz aquela noite? Eu tinha 2 pretendentes. Um cristão, bom menino, lindas qualidades. O único problema era que era feinho. O outro, um galão. Um galã. Um pão. Só que ateu. Ateu. Maconheiro. Não queria nada com Deus. Não queria nada. E eu não sabia o que fazer. Minha cabeça me dizia: este é o esposo perfeito. E meu coração dizia: este. Aí o Senhor pregou. Aí eu disse: Deus, eu te entrego tudo. Decide por mim. Vou dormir esta noite. E amanhã me levanto. E o primeiro dos 2 que aparecer vestindo camisa verde, eu saberei que tu estás mandando esse para mim. Adivinhem quem apareceu com camisa verde bendita no dia seguinte? O maconheiro, ateu. E casou-se. E hoje é infeliz. Esse que é o nosso problema. Às vezes nós somos místicos. Mas para que você quer camisa verde, camisa vermelha? De onde você tira isso? Se a palavra de Deus te diz: não se case com alguém que enxerga a vida diferente de você, por que você insiste em fazer isso? Por que você não procura alguém que enxerga a vida como você a enxerga? Com a mesma esperança, com o mesmo Cristo, com o mesmo Evangelho. Por que você procura alguém que não é da fé? Ah, mas está fazendo discriminação? Não. Deus não é, não é Deus de discriminação. Deus ama todos os seres humanos. O que Deus quer é que você seja feliz. E querido, vivendo com uma pessoa com a mesma maneira de enxergar a vida que você, por mais amor que há, já é um caminho da vida toda que está cheio de pedir perdão, perdoar, aceitar, renunciar, se sacrificar, ceder. Como será com uma vida que não... Você crê em Deus, o outro não crê. Você crê na Bíblia, o outro se ri da Bíblia. Você quer vir à igreja, o outro não quer saber nada. Você cuida do seu corpo evitando álcool, o outro a geladeira cheia de cerveja. Você cuida seus pulmões evitando o cigarro, o outro fumando no quarto. Como é que vai ser feliz? E onde está a discriminação? Não tem discriminação. Procure alguém que enxerga a vida como você. Mas nos metemos em problemas e depois sofremos. Mas que diz aqui Deus?
Mesmo que você se tenha metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Que palavras posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Outro dia eu encontrei, e eu acho que já contei isso para vocês, uma menina de uns 22 anos, vida destruída completamente. E ela me dizia: pastor, que plano Deus tem para a minha vida? O Senhor diz que Deus me ama. Como é que Deus me ama? Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha avó me recolheu para me criar. Quando eu tinha 9, 10 anos, minha avó morreu e fiquei sozinha no mundo. Aí uma vizinha da avó me recolheu. Nem tanto para me cuidar, mas para ficar com a casa da minha avó. Quando eu tinha 12 anos, o marido dessa vizinha entrou uma noite no meu quarto e me violou. Aí eu fugi de casa, 12 anos. Comecei a caminhar pela rua. Fui violada uma vez, fui violada outra vez, fui violada outra vez. Comecei a me prostituir. Para suportar a vida de prostituição, aprendi a beber, a me drogar. É a única maneira de resistir essa vida. Olhe para mim, pastor. Tenho 22 anos, mas olhe para mim. Estou destruída, acabada. Agora vem o Senhor e me diz que Deus me ama e que Deus tem um plano para a minha vida. Como quer que acredite nisso? Eu sei, querido. Eu sei que às vezes a vida bate, sabe? E bate feio. Eu sei que às vezes você fica sem saber onde pisar porque o chão todo treme. Quem sabe neste momento você está machucado em seu coração? Quem sabe neste momento você literalmente não sabe o que fazer?
de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, diz Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amigos queridos de todos os países do mundo que receberam a mensagem através da televisão e os amigos que estão presentes aqui, quero lhes dizer uma verdade que pode ser surpreendente. Tornar-se cristão, aceitar Jesus, abrir o coração a Jesus, ir à frente entregando-lhe a vida a Jesus, não é muito difícil. Isso até que é relativamente fácil. Difícil é permanecer cristão. Tornar-se cristão não é muito difícil. Difícil é permanecer na decisão que você tomou. Porque você verá que o inimigo fará de tudo para desanimar você. De tudo para você cortar seu relacionamento com Cristo. E aqui está um texto que acabo de ler. Foram palavras de Jesus que ele disse para os seus discípulos na noite que ele estava indo para o Jardim das Oliveiras, aliás, para o Jardim do Getsemane, para o Jardim das Oliveiras, naquela noite de lua cheia. A lua atravessava através das folhas das árvores. Jesus ficou olhando para as plantações de videiras, e disse para seus discípulos: eu estou para ir, vocês ficarão nesta terra. Agora escutem uma coisa: se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão mais sobreviver. Assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira, vós não podereis produzir nada de bom se não estiverdes ligados a mim. E aí disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se você cortar seu relacionamento comigo, você não vai muito longe na vida cristã. E esta noite, sem dúvida, tem presente aqui alguém que já foi membro de igreja e por essas coisas da vida hoje está longe de Jesus e longe da igreja. E se eu te pergunto por que você está longe da igreja, você terá que chegar à conclusão de que em algum momento você cortou seu relacionamento com Cristo. Só que o Apocalipse está cheio de promessas ao vencedor. E se se promete tanto ao vencedor, é porque a vitória é uma realidade. A vitória existe, a vitória é possível. E o segredo da vitória está em permanecer em Jesus. Como o ramo não pode produzir nada se não estiver ligado na videira, você e eu não poderemos produzir nada se não estivermos ligados em Jesus. E como é que uma pessoa está ligada a Jesus? Essa é a mensagem desta noite. Nós nos ligamos a Jesus através de 3 elementos: através do estudo da Bíblia, através da oração e através da testificação. Permítanme falar destes 3 elementos da vida cristã. Primeiro, Deus fala para você através do estudo da Bíblia. Você sozinho neste mundo está perdido. Você precisa se comunicar com o Pai. E o Pai só tem uma maneira de se relacionar com você, e é através do estudo da Bíblia. Se você não separar tempo todo dia para meditar na palavra de Deus, não adianta a decisão que você tomou. Não adiantam as promessas que você fez. Não adianta quantas lágrimas você derramou no momento de sua decisão.
você não irá muito longe se você não aprender a separar tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus. E agora eu sei a pergunta que está em seu coração. Muitos jovens me fazem essa pergunta: pastor, eu sei que devo estudar a Bíblia, só que eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu sei que Deus se comunica comigo através da palavra. Eu gostaria até de separar tempo para meditar na palavra de Deus, mas não sinto vontade. Como que eu vou abrir a Bíblia se eu não sinto vontade? E agora eu quero fazer uma ilustração para você. Eu acho que todos vocês alguma vez já enfrentaram um exame. Hoje aqui em São Paulo, os jovens enfrentaram o vestibular. E eu tenho 4 filhos e todos eles enfrentaram vestibulares. E eu sei como eles sofriam para enfrentar o vestibular. Graças a Deus já os 4 passaram. Mas eu vi como eles suaram, como eles sofriam, como eles estudavam para enfrentar o vestibular. Agora a minha pergunta é a seguinte: você gosta de todas as matérias que tem que estudar para o vestibular? Vamos dizer que amanhã você tem prova de geografia. E você não gosta da matéria de geografia, simplesmente você não gosta. Abre o livro de geografia e não gosta, é chato, não tem vontade de estudar geografia. Só que amanhã você tem prova de geografia. O que você faz? A matéria é chata, o livro é chato, geografia é chata. Você não tem vontade, não tem a mínima vontade. Então, como não tem vontade, fecha o livro de geografia e diz: tá bom, é chato, não tenho vontade, não estudo. É assim? Não. Mesmo não tendo vontade, você agarra a geografia e começa a lutar. Por quê? Porque amanhã você tem o vestibular de geografia. E se você não passar na matéria, não entra na universidade. E se você não ingressar na universidade, você não será um profissional. Então, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo não sentindo vontade, você abre o livro de geografia e estuda geografia. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você acha que a Bíblia não mereceria pelo menos o mesmo esforço que um livro de geografia? Porque do estudo da Bíblia, da meditação na palavra de Deus, não depende você passar no vestibular, depende você passar no vestibular da vida eterna. Então você não acha que, se você se esforça para estudar geografia, não deveria se esforçar para estudar a Bíblia? Agora eu vou te dizer uma coisa: quando você vai a Deus, Ele pode fazer maravilhas na tua vida. Infelizmente, eu gostaria de encontrar um versículo que diga que você, não querendo se comunicar com Deus, Ele vai fazer algo por você. Mas não existe esse versículo. É você que tem que abrir a Bíblia e dizer ao Senhor Jesus: não tenho vontade de ler, mas eu sei que preciso ler. E começar a ler. E pega um versículo e medita nesse versículo. Você tem que aprender a gostar deste livro. Sabe, para você gostar, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, este livro não é um livro de história, nem de geografia, nem de profecias, nem de bichos, nem de monstros, nem de proibições, nem de normas. Embora tenha tudo isso, este não é um livro dessas coisas. Este livro é a carta de amor que Jesus escreveu para você. Jesus não tinha outra maneira de dizer: filho, te amo. E Ele inspirou homens para escreverem este livro. Este livro é a carta de amor que Deus escreveu para o ser humano. Desde o Gênesis até o Apocalipse, há um fio vermelho atravessando cada página deste livro. É o fio vermelho do sangue de Jesus. Este livro não foi escrito com tinta, foi escrito com sangue. E essas letras vermelhas gritam o amor de Deus para o ser humano. Então, não encare como um livro chato. Tente enxergá-lo como a carta de amor. Uma carta de amor que Jesus escreveu para você.
Eu acho que todos aqui alguma vez já receberam uma carta de amor. Que faz a garota quando recebe uma carta de amor do namorado? Abre, rasga o envelope e lê a carta. E guarda. 2 minutos depois tira o envelope e lê novamente a carta. E guarda. Não passam 3 minutos, tira o envelope e lê novamente a carta. E repete uma vez e outra vez. E quando chega a noite, ela já sabe de cor a carta. Mesmo assim, tira o envelope e lê novamente a carta. Porque é uma carta de amor. Eu não acredito que você recebe uma carta da namorada e abre o envelope e diz: que chato, vou ter que ler a carta do namorado. Não, não é assim. Você está apaixonado pelo autor da carta. Então você gosta de ler a carta. Encare este livro como a carta maravilhosa de amor escrita para você. Não é um livro chato, é uma declaração de amor para você. Quando você está triste, você encontra forças aqui. Quando a morte te arranca um ser querido, você encontra esperança aqui. Quando você está enfermo, você encontra conforto aqui. Quando você está desempregado e quando você não tem dinheiro no bolso, você encontra um verso bonito que Davi escreveu, disse: já fui moço e agora estou velho, mas nunca na minha vida vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Que coisa maravilhosa! Deus te responde às inquietudes que você tem. Encara a leitura deste livro como a leitura de uma carta de amor. Outra coisa, não pega este livro por obrigação. Tenho que ler 4 capítulos hoje. Bom, e vai lendo, não está entendendo nada, não está compreendendo nada, e só por uma obrigação vai lendo. Esse tipo de leitura da Bíblia não te ajuda de nada. Lê um versículo da Bíblia e medita nesse versículo. Pensa, o que esse versículo está dizendo hoje aqui? Conta a Deus quais são teus problemas e como o verso que você acaba de ler te ajudam a resolver os problemas. Aplica as verdades bíblicas à tua vida. Não tenha pressa em ler a Bíblia. Não trate de ler 5 capítulos, 3 capítulos. Talvez 1, talvez 2. E à medida que você vai crescendo na experiência cristã, vai lendo mais. Mas cada dia separe tempo para meditar na palavra de Deus. Porque se você não estudar a Bíblia, você não estará permanecendo em Jesus. E se você não permanecer em Jesus, você vai morrer mais tarde ou mais cedo na vida espiritual. O segundo meio de comunicar-nos com Deus é a oração. Através da leitura da Bíblia, Deus se comunica conosco. E através da oração, nós nos comunicamos com Deus. Orar é como respirar. Um homem não pode viver sem respirar. E um cristão não pode viver sem orar. Mas aí vem os problemas. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Esse é o nosso problema, queridos, que não temos nem vontade de estudar a Bíblia, nem vontade de orar. Eu vou lhes explicar por quê. Sabe por que não temos vontade de orar nem de ler a Bíblia? A gente sabe que tem que fazer, mas não tem vontade. Sabe por quê? Porque desde que o pecado entrou ao mundo, todos nós viemos a este mundo, nascemos com natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa não gosta de relacionar-se com Deus. A natureza pecaminosa só gosta do lixo da vida. Não gosta de Bíblia, não gosta de orar. Então, queridos, se nós buscarmos a Deus, não será porque seja natural, será porque o milagre da conversão aconteceu em nossa vida. Mas no momento em que você se levantou e veio à frente aceitando Jesus, o milagre da conversão aconteceu na sua vida. Agora você precisa cultivar a nova criatura em seu coração. E você cultivará isso através da leitura da Bíblia e da oração. Quando você não tem vontade de orar, diga ao Senhor Jesus: Senhor, olha aqui. Neste momento eu me lembrei que eu tenho que orar, mas estou sem vontade de orar. Agora eu quero que você me diga, por que não tenho vontade de orar? Porque se minha cabeça me diz que tenho que orar, eu não tenho vontade de orar. O que está acontecendo comigo? E você começa a falar, e você começa a questionar a Deus. Só que à medida que você vai fazendo isso, de repente seu diálogo com Deus vai se abrindo.
Muitos não têm vontade de orar porque não sabem orar. Muitos acham que orar é rezar. Orar não é rezar. Rezar é repetir uma oração que você aprendeu de cor. E um rezo, ele não tem significado, porque é a mesma coisa que você sempre fala. Orar não é repetir as mesmas palavras sempre. Orar, diz o Espírito de Profecia, é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é conversar com Deus como se conversa com um amigo. Como é que os amigos conversam? Os amigos se encontram todos os dias. Você tem amigos, não? Você se encontra com um amigo. Se encontra, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você também? Eu também estou bem. Tá bom, então até amanhã, tá bom. Aí no dia seguinte, oi, como vai? Tudo bem? Sim, comigo também, tudo bem. Então tá bom, então até amanhã, já, tchau. No dia seguinte, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Comigo também, até amanhã, tchau. Os amigos fazem isso? Não. Então por que nós falamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome? Todos os dias, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha tia. Isso não é orar. Orar é falar com Deus como se Ele fosse nosso amigo. O que amigos falam? Amigos falam de tudo. Os amigos os amigos, eu não sei se ganhou o Vasco ou Flamengo, mas os amigos vascaínos se perderam hoje, eles se encontram e dizem, oh, você está triste, eu também, você viu, Edmundo não fez nada, tá. Começam a conversar. Amigos conversam. Em Brasil temos uma expressão bonita, bater papo. Pois orar é bater papo com Deus. Senhor, estou triste porque o Flamengo perdeu. Por que isso? Agora vocês dizem, mas pastor, o que é isso? Como você está falando para Deus de Flamengo, de Vasco? Tem tanta coisa importante que falar, você está falando de Flamengo. É que essa é a tragédia. Essa é a tragédia da oração. Você não pode fabricar a oração. A gente às vezes diz, Senhor, me abençoa, me cuida, me protege, me sara, me dá emprego, me aumenta a fé, me aumenta a consagração. A gente idealiza Deus, a gente usa Deus para coisas espirituais, mas no dia a dia, a gente não fala com Deus. Por que você um dia não tira o sapato e mostra para Deus? Olha Senhor, o sapato, um buraco aí, estou precisando de um sapato novo, não tem... Fala com Deus, conversa com Deus, fala do Vasco, fala do Flamengo, fala da Bolsa de Valores, fala do desemprego, fala do carro velho, conversa com Deus. Quando você está chateado, fala, Senhor, eu estou triste, estou chateado, está dando tudo errado. Você fala do Vasco com um amigo, mas não fala do Vasco com Deus, porque teu amigo é teu amigo e Deus não é teu amigo. Você não deixa Deus ser teu amigo. Você programa Deus, você coloca Deus lá em cima. Aqui na terra não, você não entra aqui, você fica lá para as coisas espirituais. Aqui na vida eu sozinho me viro. E não é assim. Quando você comece a sentir a alegria de falar com Deus, chega à noite, Senhor, olha, eu vou te contar o que eu fiz. Porque orar não é para informar a Deus. Você não tem nada que informar, Deus sabe tudo. O que vai ter que informar a Deus? Deus sabe o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez, o que você não fez. Deus sabe tudo. Então, orar não é para informar. Orar é para nós criar dentro de nossa dependência, para relacionar-nos com Ele. Então, quando chega a noite, você fala, Deus, vou te contar o que fiz hoje. E conta para Ele, olha, eu me levantei às 5 da manhã e peguei o ônibus, fui lá, comprei isso, acho que eu fiz uma compra errada, acho que amanhã vou devolver o negócio porque não está me convencendo. Conversa. E se você vai conversando com Deus, vai chegar à noite, você vai conversar com Ele meia hora, 1 hora, 2 horas, não vai sentir o tempo passar, porque está batendo papo com Deus. Agora, se para falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, para isso, em 2 minutos a oração acabou, o que mais vai falar? Mas se você conversa com Deus, aí a oração vai durando. Às vezes deitada na cama, ou deitado na cama, conversa, meia-noite, aí acorda, em lugar de estar pensando nas borboletas ou contando cordeirinhos aí para dormir,
Conversa com Deus. Não há coisa mais linda que dormir falando com Deus. Os esposos vão me entender. Às vezes os esposos estão conversando à noite, né? Conversa, olha, de repente só um sozinho está falando, o outro já está dormindo há tempo. Com Deus é a mesma coisa. Você vai conversando, daqui a pouco você já está dormindo. E dorme conversando. E quando acorda, acorda conversando. E cristianismo é viver com Jesus dessa maneira. Isso é vida cristã. Alguns jovens me dizem, pastor, quando eu oro, eu sinto que minha oração não passa do teto. E eu também, quando era jovem, sentia que minha oração não passava do teto. E um dia fui onde um professor e perguntei, pastor, por que quando eu oro, sinto que minha oração não passa do teto? Ele disse, filho, é muito fácil, quer resolver isso? Sim, pastor. Então ora ao ar livre, aí não tem teto. Aí. Mas ele estava brincando comigo, ele não estava falando sério. Você pode orar ao ar livre e igualmente sente que a oração não passa do teto. Por que você sente que a oração não passa do teto? Sabe por quê? Porque você ora para lá. Você não tem que orar para lá. Você tem que orar para aqui. Porque Jesus está aqui, contigo, deitado na cama, ajoelhado contigo, sentado contigo. Então quando você conversa com um amigo, você não precisa sentir que tua oração passa do teto. Você conversa com quem está ao teu lado. Isso é orar, isso é conversar. E se você não aprender a orar, a conversar com Deus, você não vai sobreviver na vida cristã. E o terceiro elemento para continuar crescendo e permanecer firme na fé é a testificação. Você era infeliz, você não tinha paz, você estava mergulhado nas drogas, você era um ateu, um incrédulo, mas isso doía teu coração, tua família estava estraçalhada, você não sabia o que fazer com a vida, e um dia encontrou Jesus e se apaixonou por Ele e lhe entregou a vida. E agora você tem paz, e agora você pode dormir. Quando chega a noite, você não tem que estar contando cordeirinhos, você não tem que tomar comprimido para dormir. Queridos, eu lhes digo uma coisa, não há coisa mais linda na vida que viver em paz com Deus. Deitar na cama e conversar com Ele e depois respirar 3 vezes. E tchau, até amanhã. Dormir em paz. Em paz. Agora, essa paz que Jesus me dá, quando eu vejo pessoas desesperadas, tristes, por que não falar para elas da paz que Jesus trouxe à minha vida? Agora, querido, se você somente estudar Bíblia e orar, mas não testificar, você em pouco tempo vai perder a vontade de orar e estudar a Bíblia. Então, para você sempre sentir a vontade de orar e estudar a Bíblia, você tem que incluir o terceiro elemento, que é a testificação. Procura um amigo, convida para a tua casa, assiste um vídeo cristão, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, procura um colega em teu trabalho, um vizinho, um primo, um tio, um cunhado, uma sogra ou sogra, conversa, conta de Jesus, conta o que Jesus fez na tua vida, testifica. Porque se você não testificar, não vai muito longe na vida cristã. Às vezes os seres humanos somos ingratos. Jesus trouxe tanta coisa linda na nossa vida e a gente não comparte. Alguém deve ter inventado a história que vou contar agora. Não deve ser verdade. Mas eu conto porque é interessante. Dizem que um médico um dia encontrou um cachorro lá na rua, cachorro sarnento, sarnoso, pulguento, perna com a pata quebrada, magro, desnutrido. E o médico teve pena do cachorro e levou para casa. Curou as feridas, curou a perna, colocou uma tábua aí, alimentou. Em 2 meses o cachorro estava bonito, pelo lustroso, brilhante, gordo, uma maravilha de cachorro. E um dia o médico deixou a porta aberta e o cachorro desapareceu.
E o médico pensou, cachorro ingrato. Como eu encontrei na rua, fiz de tudo por ele, deixei a porta aberta e já sumiu. Na manhã seguinte o médico acordou porque alguém estava raspando a porta. Ele foi, abriu, aí estava o cachorro de volta. Só que estava trazendo 5 cachorros magros, pulguentos, com a perna quebrada. Não deve ser verdade, alguém deve ter inventado essa história. Mas cada vez que a gente não tem vontade de falar a outro do que Jesus fez na vida, é bom lembrar do cachorro sarnento. Porque se até o cachorro busca outro cachorro, nós deveríamos buscar outras pessoas que não têm paz no coração. E tem tanta gente sofrendo na vida, queridos. Tem tanta gente sofrendo. Às vezes, nos aeroportos eu vejo aí sentadas, pessoas sozinhas, tristes, com os olhos perdidos. E como quem não quer nada, fico sentado ao lado e falo, você tem problemas? Olhe para mim, quem é você? Você está com problemas, não? Como você sabe? Todos os seres vivem abrumados, cheios de problemas. E quando a gente conversa, quando a gente fala do amor de Jesus, pode ver as lágrimas de emoção nos corações. As pessoas que sofrem sozinhas, não têm paz. E Jesus trouxe um dia paz ao coração. Por que não compartilhar essa paz? Agora, queridos, vocês que estão me ouvindo aí na televisão, vocês que tomaram a decisão esta semana, lembrem-se, separar tempo para estudar a Bíblia, Deus se comunica contigo através da Bíblia. Separar tempo para orar, você se comunica com Deus através da oração. E separar tempo para testificar. Quando você conta para outros o que Jesus fez por você, você vai sentir vontade de continuar estudando a Bíblia e continuar orando. E dessa maneira você estará permanecendo em Cristo e Cristo em ti. E se você permanecer em Cristo e Cristo em ti, você produzirá muitos frutos. Essa é a promessa maravilhosa de Jesus. Eu olho para vocês, queridos, e repito mais uma vez, se vocês são iguais a mim, então vocês têm o mesmo sonho que eu tenho, de ver um dia Jesus, pessoalmente, quando Ele voltar a esta terra, e poder abraçá-lo. Não importa se eu tenho que ser o último da fila, não importa quanto tempo eu tenho que esperar na fila, mas meu sonho é chegar perto de Jesus e poder abraçá-lo. Hoje eu falo com Ele, mas não posso vê-lo. Eu falo com Ele, mas não posso tocá-lo. Sinto sua voz cada vez que abro a Bíblia, mas não posso ouvir a voz como gostaria de ouvir, a voz audível dele. Mas Jesus volta e eu vou poder abraçá-lo. E se esse é meu sonho e você não é diferente de mim, esse também é teu sonho. Mas, queridos, não pensem que nós chegaremos àquele dia porque nos batizamos, porque pertencemos a uma igreja, porque guardamos os mandamentos ou porque devolvemos o dízimo. Não. Chegaremos a esse dia se nesta vida nós aprendemos a viver em comunhão diária com o Senhor Jesus Cristo, através do estudo da Bíblia, da oração e da testificação. Neste momento, volte para casa feliz. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Não importa quantas vezes você errou no passado, Deus te deu esta semana a oportunidade de recomeçar. Não importa quão longe você andou de Deus, Deus te deu esta oportunidade, esta semana, a oportunidade de entregar-lhe o coração. Permaneça firme até o fim. Se por algum motivo escorregar,